captura a atenção de cada um aqui, como nunca o Senhor fez na vida deles. Eu oro por algo inédito, Senhor. Eu oro por visões de Deus, assim como Isaías, assim como Ezequiel teve, assim como João na ilha de Pátmos, assim como Davi, assim como Moisés, Senhor, assim como tantos desses viram o Senhor e tiveram suas vidas drasticamente afetadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você sabia que Jesus não te salvou para te livrar do inferno apenas? Normalmente nós associamos a salvação com um seguro contra o fogo, um seguro de vida. Nós achamos que a salvação ela é um fim em si mesmo. Deus nos salvou para nos salvar, para que a gente não vá para o inferno. Mas esse não é o plano inicial de Deus, nem é o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus não é salvar o homem. Por que o plano de Deus eterno não é salvar o homem? Porque nem sempre o homem esteve perdido. Já pensou nisso? Sim ou não? Sim ou não? Antes do homem pecar, Deus já tinha um plano para o homem. A salvação, ela se torna o meio pelo qual Deus reconecta o homem ao plano original, que é elaborado antes da queda do homem, antes do pecado entrar. E é muito importante que você saiba qual é o plano original de Deus, qual é a vontade eterna de Deus, que obviamente não é salvar. A salvação, repito, é o meio pelo qual Deus faz para reconectarmos com aquilo que Ele pensou lá na eternidade, que a Bíblia chama de plano eterno, de vontade eterna. Ou seja, é uma vontade que aconteceu na eternidade, fora do tempo cronos, fora desse tempo do seu relógio, algo que Deus sempre pensou na eternidade, antes de existir o homem, que se origina da sua natureza. Então pensa comigo, na eternidade sempre existiu um Deus que é Pai, sim ou não? Sempre existiu um Deus que também é Filho, e sempre existiu um Espírito Santo. E o que eles faziam? Será que a eternidade era algo chato, um tédio? Será que era algo que eles ficavam assim, não tem nada a fazer, vou jogar paciência no meu iPad? Na eternidade existia o que eu chamo de uma comunidade de amor, onde o Pai derramava amor sobre o Filho, o Filho também derramava amor sobre o Pai através do Espírito, que é chamado na Bíblia por Paulo de comunhão. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele fala: e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Então a comunhão é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma comunhão. Agora é muito importante saber o que significa comunhão, sim ou não? Comunhão não é jogar videogame junto, não é comer pizza junto, não é ficar contando piada, isso não é comunhão. A palavra comunhão, que é koinonia, significa ter tudo em comum. Significa que quando aquilo que é da pessoa passa a ser meu, e o que é meu passa a ser da pessoa. Isso é comunhão. Quando nós temos um só coração. Então, quando nós falamos a comunhão do Espírito Santo, estamos falando de que tudo que é nosso é do Espírito Santo, tudo que é do Espírito Santo é nosso. Nós nos tornamos uma unidade com Ele. É assim que acontece no casamento. Quando alguém casa, vocês vão saber disso já já, tá bom? Amém ou não? Amém. Nossa, vocês estão sem fé para casar, hein? Amém? A gente não é contra casamento, tá, gente? A gente é muito a favor do casamento, que as pessoas se relacionem para casar, não que elas fiquem namorando a vida inteira para nada, tá? Então a gente é a favor, ninguém aqui é padre não, ok? Mas quando a gente casa, existe uma coisa chamada comunhão de bens. Quando o sujeito chega em casa, ele não abraça a geladeira dele e fala: minha geladeira! Isso é uma estupidez. A geladeira não é dele, a geladeira pertence ao casal. Ele não abraça a cama dele, que sai e fala: minha cama.
Vou dormir aqui bem espalhado igual uma estrela do mar. Não faz isso. A cama agora não é dele. A cama pertence àquela entidade corporativa chamada casal, que na verdade se tornaram uma pessoa, se tornaram uma carne, estão compartilhando a vida, compartilhando dinheiro, compartilhando bens, compartilhando alegrias, compartilhando tristezas, compartilhando vitórias. Isso é comunhão. Então na eternidade tinha uma comunhão acontecendo. O pai amando o filho amava o pai, eles se divertiam. Já viu rally de voleibol? Gente, vocês não veem esporte, não? Tô começando a achar que não tem televisão na casa deles, eles ficam orando o dia inteiro. Tô ficando feliz, hein? No rally, aquela coisa que a bola não cai, né? Fica aquela. Esses dias eu assisti um pedacinho do jogo da seleção feminina, tinha tempo que eu não via voleibol. E teve um rally lá jogando contra a Sérvia. Tem uma líbera lá sinistra, que a menina é uma puguinha. Ela pula na bola, não cai de jeito nenhum. E então na eternidade tinha um rally de amor. Então imagina, o pai dava uma cortada de amor em Jesus. Jesus recebia aquele amor e jogava para o Espírito Santo. E ele sacava de novo, então ficava dando bolada de amor no outro, entendeu? Era o verdadeiro Hadouken do Ken. Só que era um Hadouken de amor, assim. Só que era Street Fighter, era luta de amor, não era violento. Então eles se amavam, assim, tô viajando, assim. Mas só para você entender que havia uma coisa de amor constante ali. E aí quando chega no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, existe uma declaração: façamos. Deus está dando ordens imperativas sem se relacionar diretamente com aquilo que ele criava. Haja luz, luz. Haja aquilo, haja, ele vai dando ordens. Mas quando ele vai criar o homem, ele para de dar uma ordem pessoal e ele conversa com alguém. Já pensou nisso? Ele diz, façamos. Com quem que ele está falando? O Pai, o Filho e o Espírito estão numa reunião. Então você, o homem, é criado a partir da comunhão de 3 pessoas. Ele diz, façamos o homem. Quando os anjos ouviram isso na eternidade, eu gosto de pensar que houve um grande eco. Homem. E o eco voltou. O que é o homem? O que é o homem? Depois voltou uma onda de eco para lá. Como vai ser o homem? Como vai ser o homem? Como vai ser o homem? E de repente eles ficaram... Porque o pai começa a falar como vai ser o homem. E ele diz, eu vou criar um homem. E ele vai ser a cara de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. E ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, o primogênito dentre muitos irmãos. O que a Isa disse, fomos adotados e fomos colocados na posição de primogênitos. Essa vontade de Deus aconteceu lá na eternidade. Ele criou o homem à imagem e semelhança, e o molde é Jesus. De maneira que quando o homem, Adão, o homem, Eva, quando eles andassem pela terra, toda a criação veria a glória de Deus estampada na face dessas 2 pessoas. E na medida que eles fossem cultivando o jardim, Gênesis 2,15, eles receberam uma ordem: cultive o jardim. A palavra cultivo significa cultura. Espalhe a cultura do jardim, espalhe a cultura do reino. O jardim era um pedacinho de terra geográfico, onde o homem falava com Deus diretamente. Não tinha um líder de louvor, não tinha um pastor, não tinha um pregador, era face a face. Não havia religião, não havia liturgia, não havia altares. E o propósito de Deus é nos levar face a face com Ele, sem nada dessas coisas que foram criadas pelo homem como paliativos. Então ele disse, espalhe essa cultura na terra. Que cultura? Uma cultura de comunhão, onde os homens
na medida que se multiplicam, eles começam a ter comunhão comigo face a face, como amigos, não como empregados, não como servos, mas como amigos. Era um relacionamento de amizade entre Deus e o homem. O Éden funcionava como uma espécie de sobradinho do céu. Era contato direto. Ele ouvia a voz de Deus com clareza. E ele andava nessa amizade. Então, a vontade de Deus, quando te salvou, é te reconectar com esse jardim. É muito interessante que quando Jesus ressuscita, ele é confundido com um jardineiro. Quantos lembram disso? Porque ele é esse que veio para espalhar essa cultura do jardim. No jardim nós caímos, mas no mesmo jardim ele orou: seja feita a sua vontade, não a minha. Em um jardim o homem perde a comunhão. Em um outro jardim, o Getsemane, esse homem, o último Adão, ele reconquista o direito de cada um de nós de ser os amigos de Deus. Você não é salvo simplesmente para ser livre do inferno. Você é salvo porque Deus ama a sua presença. Deus ama quem você é, do jeito que você é, mesmo com os defeitos que você tem. Deus ama você. Mas Deus não só ama você teologicamente, assim, eu amo você em Cristo Jesus. Ele gosta de você. A parada é pessoal, assim. Cara, eu curto você, curto sua presença, eu gosto de ficar contigo. É pessoal, não é uma coisa longe. Então essa é a vontade de Deus. Por que você está aqui hoje? Por que você frequenta a igreja? Por que você tem uma Bíblia? Por que você vive o que você vive? Nós precisamos nos reconectar ao nosso destino, porque senão nós vamos viver vidas fadadas ao vazio, à frustração, à depressão. E o nosso destino é viver face a face com Ele, todos os dias da vida, todos os minutos, a cada segundo. É isso que Ele idealizou e é isso que Ele está fazendo em toda a terra. No mês de abril eu estive num lugar chamado IHOP, que é a Casa Internacional de Oração. Esses irmãos estão orando há 15 anos, 24 horas, 365 dias. 15 anos. São 1.500 jovens, em tempo integral, tocando música. De 2 em 2 horas trocam o turno e entra uma nova equipe de música, com intercessores, cantando as escrituras, cantando versículo por versículo. Uma casa de perfume, uma casa que vive diante da face de Deus, que vive diante da presença de Deus. Existe um centro de equipamento de crianças. São crianças de 9, 10, 12, 15 anos, também liderando 12 horas de oração, sendo ensinadas a curar os doentes, a expulsar os demônios, vivendo diante da face de Deus. Eu descobri que eu nasci para isso. Eu descobri que eu nasci para fazer você ser provocado para viver isso. Então eu vou ficar perturbando você aqui todo esse tempo, para que de alguma forma você seja picado. Se uma pessoa for picada por esse vírus, eu vou sair daqui pleno. Se apenas uma dessas meninas de 12, 13, 14 anos entender o destino delas, que elas foram chamadas para esse lugar de comunhão com Deus, o Espírito Santo está convocando a sua igreja para entender isso. Oração não é falar, oração é ouvir Deus. Oração não é uma coisa que você faz num lugar, dentro de um quarto chato. Oração é encontrar Deus na viração do dia. E Ele está mudando o entendimento de toda uma geração sobre isso, ao ponto de termos crianças de 8 anos gastando 2 horas
diante do Senhor todos os dias da vida, ministrando música para Ele, ministrando orações para Ele, porque esse é o destino eterno de cada um de vocês. Vocês foram criados dessa forma. Vida eterna não é algo que acontece quando você morre e vai para o céu. Deixa eu te dizer, você também não é salvo para ir para o céu. Você é salvo para o céu vir para dentro de você. É isso que ele diz, João 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus e o seu único Filho Jesus. Repitam comigo, vida eterna é conhecer a Deus. O que significa que desse lado da eternidade, o seu destino é conhecer a Deus. Se você morrer, vai continuar sendo o mesmo destino, mas a eternidade já começou. Para todo aquele que nasceu de novo, para todo aquele que tem fé em Cristo Jesus como seu Salvador, para todo aquele que é um cristão, a eternidade já está dentro de você. E essa eternidade, nós chamamos ela de conhecer Deus, porque a sua vida é compatível com a vida daquele que é eterno. Você tem uma vida dentro de você, e muitas coisas podem ser feitas para abafar essa vida, de maneira que você perde a percepção de que você nasceu para viver para isso. E você começa a acreditar que não existe mais Nárnia. Você começa a acreditar de que não existe mais sol. Você começa a acreditar na voz da rainha branca, da rainha de gelo, de que não existe Aslan, de que você foi feito para essa terra, que você foi feito para essa era. Mas não. Você não foi feito para fazer as coisas que você está fazendo, para dar o seu coração para quem você tem dado. Você foi feito para um outro tempo. Você foi feito para a eternidade. Você foi feito para ocupar o mesmo lugar que os 4 seres viventes ocupam ao redor do trono de Deus. E eles ficam uma eternidade inteira dizendo santo, santo, santo. A palavra santo que é declarada ali não é simplesmente o contrário de algo impuro, mas eles estão fascinados com algo que é belo. Santo significa fora do comum. Então, na medida que eles olham aquele Deus assentado no trono, eles dizem: uau, santo! Porque tudo aquilo que é belo fascina o seu coração. Você já viu uma bela pintura? Você já viu um belo filme? Você já ouviu uma bela canção? De maneira que você não consegue parar de tocar aquela música, de ouvir aquela música, de olhar a letra daquela música. E você fica fascinado como que aquele autor conseguiu chegar naquela perfeição de letra. Você fica fascinado de como que aquele artista conseguiu chegar naquela perfeição de escultura. Ou até mesmo grandes construções. Se você gosta de futebol e você admira os estádios de futebol, quando você entra dentro de um, fazia tempo que eu não ia ao Maracanã, e quando eu entrei, eu fiquei fascinado com a estrutura, com a arquitetura e a maneira que ele foi construído para que você veja o jogo como se você estivesse dentro do campo participando do jogo. E como eu sou um ex-jogador de futebol, aquilo me fascina mais ainda. Não foi, cara? Gemeu aí? Eu amo esporte. É sério que você era jogador? Sim, eu amo nem jogador. Do marketing. Não, perguntar não ofende. Não ofende, eu não estou ofensivo. Eu fui um jogador amador, não me profissionalizei, mas joguei até os juniores. E aí foi quando o Senhor me chamou para o ministério. Estava em Belo Horizonte, dentro de na mão de um pistolão para jogar no Atlético Mineiro. E ali o Senhor disse que não era isso que eu queria. E eu me lembro desse dia na galeria de uma grande igreja quadrangular, ouvindo a voz de Deus dizendo: volta para casa, eu não quero que você seja jogador de futebol. Essa é uma outra história. Então, para mim é muito fascinante entrar num estádio de futebol e ver a torcida cantando, gritando. Mas eu sou fascinado pelo esporte em si, o futebol, e eu analiso ele com mente de técnico. Acho que todo brasileiro é um pouco técnico, né? Mas eu analiso, ver o jogo,
Então aqueles bandeirão, aquelas coisas me incomodam. Eu quero ver o jogo, quero ver como o cara corre, por onde ele vai, como que marca. Eu ficava olhando o Emerson Sheik correndo no jogo Vasco e Corinthians na Libertadores. E eu percebi que aquele cara é fora do comum correndo. Muita explosão muscular. Então eu ficava fascinado com isso, olhando o jogo. Então tudo aquilo que te fascina te faz perder tempo, sem que você sinta que o tempo passa. São 90 minutos. Para uma mulher isso é terrível. O que esses caras estão fazendo diante de uma tela 90 minutos? Que coisa, um monte de homem correndo atrás da bola, sempre a mesma coisa. Mas é porque isso não fascina. Existem outras coisas que fascinam as mulheres. Por exemplo, um filme de comédia romântica. A maioria das meninas gostam disso. E é legal. Deus é romântico. Toda história de romance é influenciada no caráter de Deus, porque Deus é romântico. Mas o que os seres estão fazendo? Eles estão fascinados. Eles estão admirados. E o seu destino é esse. É ficar fascinado com Deus. Conhecer Ele. Gastar tempo com Ele. Então, quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, o jardim ele era repleto de dádivas. Diz que tinham 4 rios, tinha todo tipo de árvore frutífera, agradável aos olhos. Tudo aquilo que chama a atenção hoje. Tinha comida, tinha bebida, tinha ouro, tinha pedras preciosas. Todas essas coisas o homem podia usufruir. Mas essas coisas não ocupavam o coração do homem. Elas não regiam a vida do homem, porque o que regia a vida do homem era encontrar Deus. Embora eles pudessem comer, beber, embora eles pudessem usar aquelas pedras, aquele ouro, não era essa a principal motivação de vida. Quando a queda acontece, isso muda e as coisas passam a ocupar o nosso coração. É por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6 que para buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e que as demais coisas serão acrescentadas. Se você olhar quais são as demais coisas que ele está falando de comer, beber e vestir, de coisas básicas da vida. Mas será, meus amigos, queridos irmãos, que nós nos preocupamos apenas com o que comer, beber e vestir? Se nós nos preocupássemos apenas com essas coisas triviais da vida, já seria errado. Mas hoje, tudo gira em torno de ter um coração totalmente absorvido por ter coisas. A propaganda mudou baseada na alma dessa geração. Se você estudar um pouco de história, na época do Fordismo, isso você estuda para vestibular ou coisa do tipo, na época do Fordismo, as propagandas eram feitas tentando provar que aquilo ali que estava sendo oferecido ao consumidor era um bem durável. Ou seja, você encontra liquidificador da sua bisavó que funciona hoje. Você encontra geladeiras daquela época que funcionam hoje. Era tudo muito bruto, tudo muito de ferro, mas durava. Então a propaganda dizia o seguinte: compra isso porque vai durar. Compra isso porque vai durar para as próximas gerações. Essa era a forma de se fazer propaganda. Hoje, o jeito que se faz propaganda mudou. O que está acontecendo? A propaganda é feita baseada no vazio dessa geração. As propagandas estão dizendo o seguinte: você não é bela o suficiente. Você não tem um cheiro agradável. Você precisa desse perfume. Você precisa dessa roupa porque você não é bela o suficiente. Você precisa desse apetrecho no seu cabelo. Você precisa desse ornamento. Você precisa frequentar esse restaurante legal, porque se você não frequentar, você não é aceita. Percebe isso nas propagandas, sim ou não? Você precisa ter esse determinado tipo de carro, porque automaticamente ele vai vir com uma loura, uma cruz no peito. Então, quando eles batizavam, eles diziam: eu sou do Senhor, minha espada não. A espada era para matar. Os evangélicos fazem isso com o cérebro. Eles dizem: eu sou do Senhor, meu cérebro não. Eles não são incitados a pensar, eles são incitados a ouvir pregação, engole, não questiona, porque você não pode questionar o ungido do Senhor.
que é errado. Então você não pode questionar. Deus não se ofende com perguntas, porque toda pergunta parte do pressuposto de que existe um coração investigativo. Você está atrás de algo, você está atrás de verdades. Por isso você questiona o porquê das coisas serem assim. Então, em momento algum, eu estou aqui querendo que vocês engulam o que eu estou falando. Eu quero colocar vocês para pensar. Esse é o lema da revista Impacto, a revista que faz pensar. Então, eu quero que você pense no que está acontecendo com a sua geração. Porque agora nós temos a religião ao nosso favor. O homem criou religião. Então, agora, muito bom, eu posso ter todas essas coisas através de Deus. Então, Deus se torna um meio para alcançar um fim. Mas Deus é um fim em si mesmo. Encontrar Deus é o fim de todas as coisas e não um meio para ter outras. O que eu estou querendo dizer, se você não está entendendo, é que nós usamos o nome de Jesus para ter coisas como dinheiro, casa, carro, ministério. Nós buscamos a Deus para ter essas coisas. E isso é idolatria. Deus nos dá coisas. Existem orações pedindo pão nosso. Existem orações por necessidades. Existem orações por provisão. Todas essas coisas são bíblicas. Mas nós não podemos buscar um relacionamento com Deus para ter essas coisas. Isso faz parte do caráter de provisão de Deus, porque Ele é o Jeová Jiré, Ele é provedor, o caráter dele é provedor, Ele é um pai que provê coisas. Mas outra coisa é buscá-lo para ter coisas, como se Ele fosse um Papai Noel gospel. Nós podemos ter dádivas, nós podemos ter dons, nós podemos ter um ministério para multidões. Nós podemos ter carro, casa, nós podemos ter uma esposa legal e continuarmos sem satisfação. Nós podemos nos alegrar em pregar para 1000 pessoas e ver centenas de pessoas sendo curadas. E quando nós voltarmos para o quarto do nosso hotel, nós estamos vazios. E é por isso que a maioria dos grandes pregadores caem. Porque eles fizeram do ministério seu Deus. E eles usaram Deus para alcançar um fim. E eu não quero que isso seja o alvo da nossa geração. Deus é um fim em si mesmo. Deus te chamou para encontrar Deus. Mais nada. É óbvio que outras coisas acontecem quando se encontra Deus, mas essa não é e não deve ser a motivação do seu coração. Eu estou encontrando Deus porque eu quero encontrar Deus. Eu não estou encontrando Deus porque eu quero ser usado por Deus. Deus me chamou para orar dia e noite. Só porque eu quero orar dia e noite e quero estar com Ele. Não é para ter missões, não é para ter avivamento, não é para ter cura. Embora todas essas coisas aconteçam quando alguém começa a orar muito. Mas o meu chamado é ficar aos pés dele. O meu chamado é relacionado com o Salmo 132. Não darei descanso aos meus olhos, não deitarei na cama em que durmo. Não vou folgar até construir um lugar na terra para que Deus possa ter descanso. O meu chamado é Salmo 27,4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para olhar a sua beleza e estudar a Deus no seu templo. Uma coisa só. Eu não tenho muitas coisas no meu coração. Eu não estou preocupado em tentar resolver todos os problemas do mundo. Eu não sou Messias. Eu não sou chamado para isso. Eu sou chamado para sentar aos pés dele, ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus produz obras. Produz o conserto do mundo. Produz a cura da pobreza. Produz missões. Produz evangelismo. Produz isso tudo. O problema é que nós partimos inicialmente para uma busca a Deus para ter essas coisas. Ou outras coisas. Mas as coisas ocuparam o centro do nosso coração. Agora, eu garanto que existe dentro de você agora milhões de motivações para buscar a Deus. Que não é só Deus. Consegui fazer vocês pensarem. Era isso que eu queria. Pensa nisso. E no final não há satisfação. Deus te criou para a alegria.
Deus te criou para ser feliz. Deus criou o homem para buscar a felicidade. Deus criou o homem para o prazer nele. Diz o Catecismo de Westminster que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao alegrar-se nele plena e eternamente. O chamado do homem é glorificar a Deus. Como? Quando ele busca ser satisfeito nele. Quando eu busco ter prazer nele. Você poderia perder tudo na sua vida. Você poderia estar debaixo de uma ponte. Você poderia estar com uma doença em estado terminal. Mas se você tem ele, você tem tudo. Glória a Deus. Isso glorifica a Deus quando você bate o carro e o seu bebê morre. E você consegue ter prazer nele, em meio à sua dor. É disso que eu estou falando. Quando ele se torna o tesouro supremo da sua vida. A coisa mais importante que você tem. A única coisa pelo qual se deve viver e morrer. E mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, porque a nossa geração foge do sofrimento. Nesse momento existem centenas de crianças sendo decapitadas no Iraque e na Síria. Forçadas, seus pais estão sendo forçados a negar o Senhor e negar o Evangelho. Existem dezenas de missionários brasileiros enviando cartas dizendo: nós não vamos sair daqui. Se tiver que morrer, morreremos. Talvez Deus não te chamou para o martírio, mas Deus te chamou para o martírio vivo. Porque morrer pelo Senhor, fisicamente é fácil. Porque a morte vem, e na hora é terrível, mas cortou a cabeça, acabou. Mas imagine viver uma vida inteira vivo, morto. Buscando prazer só nele. É alegre. Pela fé vamos passar por isso. Alegremente. Dizia as histórias dos mártires que quando eles eram queimados nas fogueiras, eles cantavam. Quem pode deter uma igreja dessa? Eles eram entregues aos leões porque eles tinham fé suficiente de que iriam ressuscitar no último dia. Então, pode comer a carcaça, vai ressuscitar mesmo. É impossível deter um povo desse. Porque eles tinham um supremo valor. Diz que Moisés, no livro de Hebreus, ele deixou os prazeres e o conforto do palácio do Egito para sofrer com o povo de Israel no deserto, porque ele viu aquele que era invisível, porque ele viu o galardão que estava proposto. O que é o galardão? O galardão é o próprio Deus. Deus apareceu a Abraão e falou: Abraão, eu sou o teu galardão, eu sou o seu presente. Isso que Moisés viu, e por isso que ele deixa totalmente o Egito, deixa todo aquele conforto no palácio. Ele era um rei no Egito, e ele abre mão de uma alta posição para viver no meio do deserto, com privações, com um povo reclamando, com tudo aquilo que você já conhece na história, simplesmente porque ele tinha uma causa maior, um alvo maior, ele tinha um dom supremo, um galardão supremo esperando ele. E ele mesmo disse: eu prefiro ficar no deserto com Deus do que entrar na terra sem Deus. É mais ou menos como se Deus dissesse para você: eu estou te dando agora tudo aquilo que você mais sonhou. Pensa em 10 segundos, o que você mais sonha para a sua vida. Quais são os seus maiores anseios? Se Deus dissesse para você: você vai ser um grande pregador, você vai escrever grandes best-sellers, as pessoas vão ler os seus livros, elas vão ser curadas, elas vão ser edificadas, você vai pregar milhões de pessoas, eu vou curar todas. Você vai ter o meu dom, você vai ter a minha unção, mas eu não vou estar junto com você. Moisés então ele diz: eu prefiro ficar nesse lugar onde nada acontece com Deus, do que entrar em um lugar onde tudo acontece sem Deus. É para isso que você foi chamado. Para ter plena satisfação nele. Só nele. Mais nada. É um mandamento do Senhor para a sua vida. Buscar prazer nele.
Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Salmo 16:11, na sua presença, a plenitude. 43, versículo 4, então irei ao altar de Deus, ao Deus que é a minha grande alegria. A falta do conhecimento de Deus, de quem Deus é, tem nos afastado de buscar prazer nele. Porque nós temos um falso conhecimento de quem Deus é, gerado por fortalezas mentais. Paulo usa essa expressão. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz que existem fortalezas na nossa mente, que elas se levantam contra o conhecimento de Deus. O que são essas fortalezas? Como elas são formadas? Elas são formadas através do meio social, do meio cultural ou familiar. Ou seja, na sua família, você recebeu informações desde pequenininho, e aquela informação formou a maneira que você pensa e a maneira que você lê Deus. Quando você converte, se você teve um pai que era muito autoritário, a sua lente sempre vai pensar que Deus vai agir como seu pai agiu, uma fortaleza, uma maneira, porque quando você lê a palavra pai, você remete ao seu pai que chegava atrasado, que não estava presente. E existem outras fortalezas que são formadas, pessoas que foram muito feridas, com palavras de baixo escalão, com palavras de violência. Você não serve para nada, você não vai dar em nada, você é um burro, você é uma burra. Essas pessoas, elas têm uma tendência a começar a fazer coisas para serem aceitas pelas pessoas, pelos líderes e por Deus. Então ela se torna uma pessoa religiosa. Ela não está orando porque ela ama a Deus, ela está orando porque ela quer ser aceita por Deus. Ela não está jejuando porque ela quer crescer espiritualmente, ela está jejuando porque ela quer que Deus aprove aquilo que ela é. A grande questão é que você já é aprovado. Você já é aceito. Se você nunca mais lê a sua Bíblia, Deus te ama e Deus te aceita. Essas coisas nós não fazemos para ser aceitos. Nós fazemos porque queremos conhecer mais, queremos aprofundar mais, queremos estar perto daquele que nos ama, não para ser aceito. Eu não oro para ser aceito, porque eu fui aceito, eu oro. Ele já me aceitou. Ele já te aceitou. Então isso é uma fortaleza. Nós começamos a criar um personagem para as pessoas, para que elas nos aceitem. Durante grande parte da minha vida, eu tentei agradar todos os líderes que eu tinha, porque eu queria um pai. E eu queria que eles me vissem como um filho. Então eu sacrifiquei muitas coisas. Eu deixei de estudar, deixei de trabalhar, para passar o dia inteiro na igreja, servindo. Porque eu queria que aqueles homens me afirmassem. Porque o meu pai não tinha me afirmado. Eu passei a vida inteira correndo atrás de um outro homem que dissesse para mim, muito bem feito. Esse ano, em abril, eu estava dentro daquela sala de oração, lá em Kansas City. 7:30 da manhã. Eu estava com minha Bíblia aberta. E somente esse ano, eu ouvi a voz de Deus audivelmente falando comigo. Eu te aceito. Não precisa fazer mais nada. Tá tudo bem, cara. E aquilo mudou radicalmente a história da minha vida. E tudo que eu estou falando para vocês hoje é fruto disso. Há 10 anos eu ensino essa mensagem, mas apenas há alguns meses ela se tornou vida dentro de mim. Amém. Porque as fortalezas mentais foram quebradas. A voz de Deus é poderosa. Amém? Amém. Meu desejo essa noite é que você ouça a voz de Deus falando para você. Eu te aceito. Amém, Jesus. Eu tenho prazer na sua vida. Glória a Deus. São fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de quem Deus é. E quando nós não sabemos quem Deus é, nós não vamos conseguir nos relacionar com Ele da maneira correta, da forma que precisamos nos relacionar. Isaías capítulo 56 diz que a casa de Deus é conhecida como uma casa de oração para todos os povos. A palavra oração ali não é simplesmente fazer petições. A palavra oração no original é tefilá, que significa
encontro. Ele está dizendo que a igreja é um lugar de encontro com Deus. E Mateus 21:13 diz que ele está virando as mesas do templo. Quando ele chega no templo, estavam vendendo animais, lembra disso? Sim ou não? Sim. As pessoas estavam vendendo animais para sacrificar. E ele fica muito irado. E ele começa a virar a mesa dos cambistas. E ele começa a proclamar, dizendo: a minha casa é uma casa de oração, não lugar de salteadores e ladrões. Não era errado vender animais. Os animais eram um meio da época que as pessoas adoravam a Deus. Então uma família pobre, ela tinha condição de comprar uma pombinha. Era aquilo que dava. Então eles compravam a pombinha, isso era lícito. Iam lá e sacrificavam aquilo, era o jeito de adorar. Só que o que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando o preço inflacionado. De maneira que um pobre não conseguia pagar pela pombinha. Se uma pombinha custava R$10, eles estavam vendendo a 100. Ou seja, eles estavam impedindo as pessoas de encontrar Deus. E é por isso que ele está revoltado e irado com zelo, revirando as mesas, dizendo: vocês estão impedindo as pessoas de encontrar comigo, de encontrar o Pai. E ele está fazendo isso agora. Ele está removendo tudo aquilo que impede você de encontrar Deus do jeito que Deus é. Ele está removendo ideias, ele está removendo pensamentos equivocados, ele está virando as mesas. Ele quer virar a mesa da sua vida para que você tenha um entendimento claro e correto de quem ele é, para que você o encontre. Oração é encontrar Deus. Mas nós nunca vamos encontrar Deus se nós temos um pensamento errado de quem Deus é. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio trazer a revelação clara de quem Deus era. O Deus do Velho Testamento era um Deus que respondia com fogo, com trovão, com grande zelo, com grande ira. E era assim que as pessoas enxergavam Deus. O Deus do Sinai, do monte que fumega. Jesus, ele encarna e ele começa a explicar para a humanidade quem Deus é, através do seu estilo de vida. E ele trouxe a revelação mais profunda que produziu uma revolução na cabeça das pessoas, na teologia da época. Porque ele revelou o Deus como Pai. Normalmente nós temos um conceito de Deus da seguinte forma: como se ele tivesse com uma prancheta na mão, anotando o nosso desempenho. Quem já sentiu isso assim? Só ela que me ajuda. Como você se sente quando uma pessoa está sempre te analisando e analisando o seu desempenho? Não é estressante? Como pode você ter desejo de passar tempo com alguém assim? Ou a outra ideia que nós temos de Deus é de alguém sempre zangado com azia e má digestão. Um Deus zangado, um Deus bravo, um Deus com a cara fechada, que está enojado de você. Mas acaba se sentindo triste. Sim. Porque é um pensamento equivocado de quem ele é. E Jesus, ele veio trazer uma revelação totalmente contrário disso. Nós estamos pensando que Deus está com uma prancheta na mão, anotando nossos erros e acertos. Na medida que erramos, ele lança na nossa face. Quantos de vocês já pensaram em um dia, quando chegam no domingo à noite na igreja, levantam as mãos e você sente assim na sua cabeça: que hipocrisia. Você já sentiu isso? Você já ouviu essa voz? Alguém me ajude, por favor. Sim. Deus não está te chamando de hipócrita porque você deixou de orar a última hora. Hipocrisia não é pregar o que não se vive. Já viu isso? Você é um hipócrita, você não vive e está pregando. Meu amigo, preguei 10 anos o que eu não vivia. Desculpe, foi mal. Desafio qualquer pregador, todas as nossas escolas, se eles vivem 100% o que pregam. A questão não é se você vive ou não. A questão é se você está buscando viver. Mesmo que você não viva, você está na estrada, você está andando.
Hipocrisia é quando eu prego e nem quero viver. Não estou nem aí, é só um teatro. Não estou buscando nada daquilo que eu estou falando. Não estou tentando ir atrás daquilo. Então Deus não te vê como hipócrita. Deus não te vê como rebelde. Deus te vê como uma pessoa imatura, um bebê, que está aprendendo a andar. Quando um bebê começa a andar, ele cai muitas vezes. E o pai levanta muitas vezes ele. Já pensou se nossos filhos, quando começassem a andar, e aí caíssem, nós pegássemos uma peixeira e arrancasse a perna? Aí. Já pensou se Deus fosse assim? Mas eu vou te dizer para você, a maioria de nós acha que Deus faz isso. E quando nós caímos, Ele tem julgamento para a nossa vida. Quando você cai, Ele vai lá e fala: vamos, filho, mais uma vez, vamos tentar. Eu estou aqui. Eu nunca vou embora. Eu sou Emmanuel, lembra? Eu estou com você mesmo. Amém, quando você Jesus. Verdade, Deus. cai. Levanta, vamos de novo. Você vai conseguir. Você vai firmar os passos. Glória a Deus. Não dá uma libertação? Oh, Deus. Dá um suspira fundo aí. Pensei que ia arrancar minha perna, né? Essa é uma compreensão errada de Deus, de quem é Deus. Isso gera um espírito de medo. Estamos sempre sendo guiados por esse sentimento de não sermos bons o suficiente, nem para Ele, nem para as pessoas. Mas o coração paterno de Deus é o contrário. Existem 3 parábolas. Obrigado, excelência. Porque tem que sair de ré. Permissão para retirar. Mas eu garanto que você muitas vezes orou assim a Deus. Como se Ele não fosse o seu Deus. Senhor, Deus de Abraão, Isaque, Miqueias, Naum, Sofonias, Obadias. Você já viu isso em algum lugar? É o Deus de todos os profetas, mas não é o seu Deus. Não é um Deus pessoal. Mas você já viu gente que usa o português da Bíblia? Você já viu isso? Ele usa o português da Bíblia como se Deus só entendesse o português da Bíblia. Senhor, nosso Deus, aqui está o seu mancebo. Que mancebo é a linguagem arcaica da Bíblia para dizer jovem. Se o cara tem cabelo branco, ele diz: aqui está o seu servo com as suas cãs. Ele acha que isso atrai Deus e que é símbolo de ser espiritual. Eu tinha um amigo que você tinha que ter um dicionário bíblico para falar com ele. Ele: oh, amado, excelente, quero vos falar nessa manhã. Ele falava pregando sempre. Quero vos falar essa manhã, vamos calcar alguns versículos aqui na Santa, Sacrossanta, Inefável, Infalível, Sagrada Palavra de Deus. Eu disse: cara, quando que eu vou começar a entender o que você fala? E nós colocamos esse formalismo no nosso dialeto evangélico. Você sabe que evangélico tem um dialeto, sim ou não? Sim. Tem gente que fala graça e paz. Eu falo: qual é? E aí, brother? Porque graça e paz é muito legal, é bíblico. Paulo saudava as igrejas assim, mas ele sabia o que ele estava falando. Tinha sentido e fé naquilo. Quando ele dizia: a paz do Senhor, deixe a paz naquela casa. Era profundamente espiritual. Hoje virou um oi. É ou não é? É. Você não está desejando graça nem paz. Na verdade, você quer matar a pessoa. Está com muita raiva disso. Graça e paz, amor. Vocês já viram isso em algum lugar? Por favor, me ajuda. A pessoa está com raiva da outra e fala: paz do Senhor, irmão. E é emendado: é paz do Senhor, é paz do Senhor, irmão. Mas aquilo ali está cheio de ódio. Não é espiritual.
Então nós temos uma mania de encher o nosso relacionamento com Deus com formalismo. Formalismo vazio, religioso. E quando Jesus introduz aba na oração, foi um escândalo. Paizinho, fala direito com o teu Deus. Aba, papai. Então o jeito certo, pai. Pai. Você vai direto, entendeu? Não tem? Ou quando você vai falar com o seu pai celestial, você diz, pai. Pô, pai, tá bravão na escola. Tô sendo muito atacado. Tô sendo tentado. Pô, pai, não tem como aliviar essa parada, não? Entendeu? Não tá fácil, cara. Ajuda aí. E ele socorre você. Que ele ama. Então Jesus ele começa a contar essa parábola. E ele diz assim, no versículo 4 ao 6, de Lucas 15. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não as deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu, até encontrá-la? O que está acontecendo? Uma ovelha desviou. O que é desviar? É ir para a balada? Você desvia todas as vezes que você tira os olhos dele. Você desvia, mesmo frequentando a igreja todo dia. Seu coração não está conectado com ele, você é só um religioso. Você está desconectado, você está desviado. E a Bíblia está dizendo que quando uma ovelha se desvia, Deus é que vai atrás da ovelha até quando? Até achar, até encontrá-la. Mas olha que mais interessante no texto. E quando a encontra, coloca ela nos ombros, amarra uma bola de ferro no seu pé, dá boas chicotadas e senta em sua cadeira. É isso que está escrito? E quando a encontra, quando te encontra desviando, quando te encontra na pornografia, quando te encontra na mentira, quando te encontra na frieza, quando te encontra com inveja, quando te encontra na fofoca, quando te encontra falando mal das pessoas, coloca sobre o ombro, cheio de alegria. Você já viu alguém ficar cheio de alegria porque encontrou o outro fazendo coisa errada? Esse é o teu Deus. Cheio de alegria. Você está pecando, você está amaldiçoando o santo nome dele. Você está ofendendo a sua santidade. E ele está indo atrás de você no ato da maldade. E quando ele te encontra, ele coloca você sobre o ombro, cheio de alegria. Esse é o Deus que te ensinaram? Esse é o teu Deus? É isso que Jesus está tentando revelar. Quando o encontra, coloca sobre o ombro cheio de alegria. Chegando em casa, reúne os amigos, os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha perdida. O cara faz uma balada, meu. Quando ele te encontra. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia, não varre a casa procurando com cuidado? Além dele te procurar até te encontrar, ele procura com cuidado. E
quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Verso 20 e 24. Levantando-se, foi para o seu pai, filho pródigo. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu e encheu-se de íntima compaixão. Correndo, o pai corre ao encontro daquele que amaldiçoou o próprio pai. Porque na cultura judaica, quando um filho pedia a herança antes do tempo, ele estava dizendo: para mim você morreu, pai. Me dá o que é meu, me dá o que é de direito. Então aquele filho tinha amaldiçoado o pai e gastou toda a sua herança com prostitutas, com orgias. E ele está voltando para casa não porque se arrependeu e é espiritual, porque ele está com fome, porque ele estava comendo comida de porcos e agora ele está voltando, porque na casa do pai pelo menos não tem comida de porcos. Ele poderia ser um escravo lá. Então ele está voltando com muita vergonha. Diz que o pai, todos os dias de manhã, ele ficava olhando de um alto monte para ver se aquele filho iria voltar. Todos os dias pela manhã, quando o sol se levanta, Deus está esperando que você volte para aquele lugar de comunhão. Todos os dias pela manhã, e todas as vezes que você não vai para esse lugar, no outro dia ele não vai desistir. Ele vai estar lá esperando. Ele é o Deus que te chama de amigo, mesmo quando você não quer ir. Mesmo quando você rejeita a presença dele. Mesmo quando você tem coisas mais interessantes para fazer na vida. Ele está lá, olhando. E quando ele simplesmente vê que você está voltando, mesmo que não seja por motivos corretos, ele começa a correr ao seu encontro. Ele te abraça. Ele chega em casa e fala: achei aquele que tinha se perdido, vamos dar uma festa. Nessas três parábolas, o que encontramos? Um Deus que ama de forma furiosa, concentrada. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando ele usa essa é uma expressão usada pelos rabinos. Ou seja, a minha interpretação da lei. Quando um rabino tinha uma interpretação da lei, ele dizia: toma sobre você o jugo da lei. A forma como eu interpreto, ele fazia isso para todos os discípulos. E a lei interpretada pelos rabinos era pesada, era religiosa. Então ele dizia isso: tomai sobre vós o jugo da lei, que é a forma como eu entendo a Bíblia. Jesus disse a mesma coisa, ele disse: toma sobre vocês o meu jugo, a forma como eu entendo as Escrituras. E é leve, é suave. Então Jesus ele fala isso para os discípulos. Mas você precisa entender o contexto do que está acontecendo através da cultura judaica. Quando um menino se tornava discípulo de um rabino, Jesus é um rabino, ok? Sim ou não? Sim. Ele era um rabino, era um mestre da lei. E existiam tantos outros rabinos naquela época, fariseus. E para você se tornar um discípulo de um rabino, a criança, o menino de 10 anos a 12, precisava decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive Levíticos, e recitá-los sem olhar. Depois de 12 a 16 anos, ele precisava decorar todos os livros, mais ou menos isso aqui. Ele tinha que decorar esse tomo aqui, de Gênesis a Malaquias. Ele decorava isso com 16 anos. Depois, com 18 anos, eles iriam ainda escolher o melhor dos melhores. Mesmo você tendo tido decorado todo o Velho Testamento, você ainda não estava aprovado. Ainda tinha um outro teste, que era escolher o melhor dentre os melhores. E existia uma expressão, que era: eu quero comer a poeira das sandálias do meu mestre. Que é quando o jovem andava atrás daquele rabino, seguindo os ensinamentos daquele rabino. Então, quando os meninos eram reprovados, o que eles faziam? Eles tinham que voltar para casa e aprender a profissão do seu pai. Se era carpinteiro, se era pescador, enfim. A questão é, quando Jesus chama os discípulos, por que eles largam tudo que estão fazendo automaticamente?
Ou outra pergunta: o que eles estavam fazendo quando Jesus chama eles para segui-lo? Vocês estão comigo? Ou pararam de pensar? Fazendo a profissão do Pai. Jesus chamou todos os rejeitados do sistema religioso. Eles estavam pescando, eles estavam vendendo, cobrando impostos. Eles não eram desses que foram aprovados para serem discípulos de um rabino. Então Jesus agora está dizendo: segue. Por isso que eles largam a rede na hora e pensam: é a minha oportunidade. É a segunda chance de passar no vestibular. Mas todos eram rejeitados. E é por isso que eles largam na hora as redes. E aí Jesus diz para eles: só que relaxa. O meu jugo é suave. Amém. Porque o meu jugo é Abba. Abba. Se nós queremos ter uma vida de comunhão, nós precisamos entender o que Deus sente por nós. O que Ele pensa sobre nós. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Essa expressão é mal traduzida demais. A expressão seria correta, segundo as emoções de Deus. Davi era um erudito das emoções de Deus. Ele gastou a vida dele estudando o que Deus sentia. E é por isso que você vai perceber que Davi talvez é um dos homens da Bíblia que mais pisou na bola. E mesmo assim era conhecido como segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele estudou tanto as emoções de Deus, de maneira que ele começou a entender que mesmo quando ele encontrava fraqueza e pecado, Deus continuava amando ele. É muito fácil crer que Deus me ama quando eu estiver no céu. É muito fácil crer que Deus me ama quando eu for maduro. Mas o que ele está querendo dizer é: creia que eu te amo, mesmo agora, com suas próprias fraquezas, mesmo com as suas debilidades, mesmo com seus pecados, mesmo com tudo que você está enfrentando. Eu amo você, eu aprecio você, eu estou sorrindo para você, eu estou caminhando em sua direção, estou levantando o seu rosto e dizendo: eu tenho orgulho de você. Amém. O que você faz é belo. Davi descobriu isso. Ele descobriu os sentimentos de Deus. Ele fez disso a meta da vida dele. Estudar a beleza de Deus. Estudar o que Deus sente por ele. Deus está agora sentindo emoções por você. Ele tem afetos por você. Ele tem ciúmes. Violentos ciúmes. E tudo aquilo que tentar se envolver, se meter entre você e ele vai remover. Porque ele quer exclusividade. Êxodo 34:14 diz que o nome de Deus é ciúme. Por isso que você precisa entender que o seu coração não pode ser dividido com nada. E tudo aquilo que se colocar no caminho dele, ele vai remover, porque ele quer você integralmente só para ele. E ele está trabalhando nesses dias aqui. Eu sei que o seu coração é muito duro. Mas a boa notícia, ele vai vencer. Amém, Jesus. Ele vai vencer essa dureza. Glória a Deus. Ele vai vencer essa indiferença. E você vai cumprir o primeiro mandamento de amar a Ele de todo o coração. Amém, Jesus. Ele como o único amor da vida. Existem muitos meios de se motivar as pessoas a ficarem perto de Deus. Acho que mais ou menos 4 mais usados. Primeiro é colocar medo nas pessoas no inferno. Esse método é muito usado no meio pentecostal. É claro que esse método tem algum respaldo bíblico. É possível ir para o inferno frequentando a igreja evangélica. Mas isso não é um método eficaz de fazer as pessoas permanecerem diante de Deus. Medo do juízo do inferno. E isso é muito utilizado.
Outro meio de motivar as pessoas a ficarem perto de Deus é o medo de ficar fora do avivamento. Nesse método, os pregadores dizem: se você não pagar um preço, se você não pagar um preço, se você não der a sua vida, você nunca vai ter poder. E talvez o Senhor vai vir e vai visitar todos nós e você vai ficar de fora. Quem já ouviu isso em algum lugar, em algum momento? Você vai perder. Dessa forma, se promove Deus como um meio para alcançar o fim, de novo. E as pessoas atendem esse chamado, fazem votos e juras de devoção. Você já fez isso? Sim ou não? Sim. Você vem no altar e fala: Deus, vou ser santo agora. Sempre dia 31, né? De dezembro. É verdade. Isso é o espírito de 31 de dezembro e é o espírito da dieta de segunda-feira. É. Segunda-feira eu começo minha dieta, vou pra academia, em nome de Jesus. Segunda-feira eu como um monstro de estudo gorduroso. Então, quando você faz juras no altar, parece que tudo aquilo que você prometeu para Deus se torna uma força contrária 10 vezes pior. Já sentiu isso? O cara chega e fala: não vou mais olhar para as nádegas de meninas. Ele fala isso. E no outro dia, todo tipo de pensamento impuro possível vem sobre ele como se fosse uma avalanche. Você já viu isso, cara? Ou então você fala: não vou mais mentir. Parece que você vira primo do diabo no outro dia. De tanta mentira que vem assim, parece que toma a tua língua, blá, 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 você já sai mentindo. Eu sou o Bruce Lee, começa a falar coisa que nem tem como. Tem gente que é tão mentiroso que a mentira vira verdade para ele. Só para ele, então tudo que é mentira. Para ele é verdade. Mas é sério, parece que cada vez que você fala assim: não, agora eu vou ser santo, tudo que você prometeu fazer vem 10 vezes contra você. Deixa eu te dizer uma coisa, cara, desiste de ser santo, você não vai conseguir. Deixa Ele te santificar. Amém. Encontra Ele. Amém. Ele vai tirar o desejo do pecado. Amém. Não é o seu esforço. Amém. A questão é: você está encontrando Ele nas coisas que você faz? Santidade não é esforço humano, santidade é graça. Tem a sua participação, que é se posicionar diante dele, mas a força para viver isso vem dele. Portanto, as pessoas fazem votos de amor para ficar com ele. Nós queremos o avivamento, então nós vamos ser santos, Senhor. Mas assim que elas encontram suas fraquezas, na segunda-feira, elas param. Porque elas ficam culpadas, condenadas, e dizem: não dá, acho que eu não fui chamado para isso. Deus não está muito afim de mim, eu acho que Ele não está com muito orgulho da minha vida, porque eu estou pisando na bola de novo. É melhor eu ir pecar então de vez. Você já ouviu essa voz? Já. Se vai pecar, peca mesmo. Se vai pecar, peca tudo que tem que pecar. Peca direito, né? Isso é um sopro do inferno na tua cabeça, na tua mente. Porque essa não é a sua identidade. Você é filho. Você foi chamado para andar com alguém que te ergue quando cai. Amém. Que não está escandalizado com o seu pecado. Amém, Jesus. Tem gente que acha que pode decepcionar Deus. Mas não tem como decepcionar alguém que é onisciente. Como que faz para decepcionar uma pessoa que sabe tudo que eu vou fazer daqui a 100 anos? Tem gente que acha que Deus acorda um dia e faz assim: não sabia que você tinha capacidade para fazer isso. Estou chocado.
Ele não fica assim. A cruz perdoou os seus pecados passados. Amém? Amém. Presentes. Amém? Amém. E todos que você ainda vai cometer já estão perdoados. Amém. Cara, se a gente crer nisso. É libertação. Ele pagou tudo. Está consumado. Não tem nada para ser pago. Está tudo pago. A conta está paga. Só deleita. Só se diverte com ele. O outro método que se usa muito é o medo da vergonha. Vergonha de ser exposto. Esse método é utilizado da seguinte forma. Se você não se arrepender, meu irmão, Deus vai expor tua vida, hein? Já viu isso? Quando vem um profeta, então todo mundo entra atrás da cortina da pregação. E fala assim, nossa, esse cara é mais chique. Ele vai apertar o botão do Data Show, vai aparecer. Eu pensei hoje. Você já pensou se aparecer tudo que você pensou só hoje? Pra todo mundo ver ali. Que coisa fake assim. Meu Deus, aí quando chega o profeta, todo mundo acha que profeta é o cara que expõe a vergonha do povo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que profecia é para consolo, edificação e exortação. É para equipar os santos. E não para matar as pessoas de vergonha. Claro que num nível drástico, Deus pode levar a pessoa a isso quando ele deu 700 milhões de chances e o cara está indo para o buraco mesmo assim. Então chega uma hora que Deus é radical, porque Ele te ama muito e Ele acaba fazendo isso. Mas isso não é a regra de Deus, não é o método usual dele. E isso não é sustentável. Não mantém você sustentável diante de Deus. O método mais importante e a única motivação principal que faz as pessoas manterem uma vida constante com Deus são os sentimentos de Deus. É o que Deus sente por nós. Isaías capítulo 62, versículo 4, ele usa a expressão Efsibá. Ele chama o povo de Israel de meu deleite, minha delícia. O povo de Israel estava pecando à torta direita. E a declaração de Deus sobre aquele povo é: vocês são minha delícia. E eu tenho deleite em vocês, assim como o noivo tem na noiva. Imagina em 5 segundos, o que você gosta mais de comer? Fecha o olho. Fechou? Pensou? O que você mais gosta de comer? Quando você come isso, o que você sente? Prazer. Imagina Deus olhando para a sua vida e falando assim: eu tenho prazer em sua vida. Eu tenho deleite em sua vida. Quando? Quando você faz tudo certo? Não! Em todo tempo Ele tem deleite. Glória a Deus. Ele olha para você e suspira e diz: Efsibá, nela está o meu deleite, nele está o meu prazer. Isso é grande e isso faz com que eu fique perto dele sempre. Ninguém aguenta ficar perto de alguém que só te critica, que só te detona, que só aponta defeitos. Eu não estou dizendo que Deus não disciplina os filhos. Hebreus fala que quem não participa da disciplina é bastardo. Mas cada palmada de Deus em você é para trazer você para perto. Meu filho Benjamin, ele é disciplinado o dia inteiro, de muitas formas. Verbalmente, cantinho da disciplina e às vezes com uma bela havaiana. Dependendo do grau de rebeldia. É muito interessante que às vezes eu acabo de disciplinar ele fez alguma coisa. Eu disciplino ele com uma palmada no bumbum de criança, foi feito para bater. Então eu dou uma palmada nele e arde, dói em mim. Quando o pai tem que te disciplinar, dói nele também. Dói em mim. Mas é engraçado que quando eu acabo de disciplinar ele, ele me abraça. Ele me abraça forte. E eu falo: filho, papai está te disciplinando porque ele te ama muito.
E eu estou colocando limites para você ser formado. É mais ou menos isso. Não é que Deus está te castigando como um Deus severo. Ele está removendo tudo que impede o amor entre vocês dois. Às vezes as pessoas ficam, eu estou desempregada, eu estou isso, estou aquilo. O que ele está fazendo? Fazendo você confiar nele, que ele é o seu sustento. Então ele está te disciplinando. Fazendo você não confiar no cartão de crédito, não confiar no plano de saúde. Levando você a ser uma criança que depende só dele para cuidar da sua vida. Parece que isso é um castigo, mas não é amor. Quantas vezes eu preciso remover um brinquedo da mão do Benjamin para que ele fique comigo e só comigo? Esse é o seu Deus. O alvo dele é você. Você é o alvo que ele está buscando nessa noite. Por isso ele está dizendo, voltai, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, eu sou um marido, eu sou um Deus noivo, eu sou um Deus que é pai, eu sou um Deus que tem sentimentos sobre a sua vida. É muito interessante, a principal motivação é entender que Deus é apaixonado por nós, que Ele quer nos ter como filhos, mas também quer nos ter como esposa, e que nós vamos casar com Jesus. Meu irmão, nós vamos cruzar o limite, que nem os anjos podem cruzar. Anjos não vão casar com Jesus. Nós vamos casar com Jesus. Você entende que a linguagem casar significa que nós vamos nos tornar um com Ele. Vai ser unidade com a divindade perfeita. Os anjos não vão fazer isso. Você vai entrar onde os anjos não podem ir. A questão é, você precisa crer que nessa hora, o sentimento que Deus tem sobre você é de deleite. Ele está sorrindo para você. Um sorriso muito grande. E dizendo, você é meu prazer. Você é minha pequena. Você é meu guerreiro. Eu tenho orgulho da sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Amém, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, Ouça. Vai lá. Enquanto eu estava falando, Espírito Santo. o que faz sentido para você? Faz sentido total? Não faz sentido algum? O que faz sentido para você? Qual é o nível de sentido que essa palavra tem para você? Ou qual é o nível de importância de entender? Eu sei que essas coisas elas não se entendem às vezes de forma instantânea, entendem no sentido de se tornar vida. Amanhã a gente vai falar sobre como fazer para que isso se torne vida. E a gente vai falar sobre oração pessoal, meditação, as escrituras, como desenvolver uma vida de devocional. E esse é o meio pelo qual a gente vai se expondo a isso, e isso vai entrando e vai mudando, vai entrando e vai mudando. Mas agora eu quero saber se isso realmente faz sentido para você. Você fala, nossa, nunca tinha entendido Deus desse jeito. Sempre tive dificuldade de aceitar que Ele era um cara que estava do meu lado, que era meu amigo, que entendia dos dilemas, minhas dores e que não estava querendo acabar comigo porque eu fracassava. E agora eu nunca ouvi isso, isso faz muito sentido para mim. Eu queria, mesmo que eu não tenha forças, eu queria muito que Deus se revelasse para mim desse jeito, de forma muito clara. Eu queria que Ele afetasse a maneira como eu penso, como eu vivo através dessa revelação. Isso mudou a minha vida
E o Senhor começou a falar comigo sobre amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a mim mesmo. Quando nós não entendemos que Deus nos ama como nós somos, nós também não conseguimos amar as pessoas como elas são. Porque amar o próximo como a nós mesmos significa que eu amo a pessoa da mesma forma como eu me amo. Como eu posso me amar se eu acho que Deus não me ama do jeito que eu sou? Então, quando eu me odeio, eu odeio as pessoas. Eu não consigo amá-las do jeito que elas são, porque eu não acredito que Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você é 100%. Isso não significa que Ele não queira mudar o jeito que você é. Transformação é um outro assunto, que acontece na medida que você crê que Ele te ama do jeito que você é. Porque aí você não tem mais medo, não tem culpa, não tem condenação, não tem como ser santo fora dele, fora da presença dele. Então você entende que você pecou, levanta, confessa, Ele não está zangado. Ele vai começar de novo com você. Isso faz com que você permaneça na presença dele todo o tempo. Todo o tempo. Mesmo que seja só com choro, mesmo que seja só com dor, mesmo que seja, sabe quando você não tem o que falar com uma pessoa e você senta e você só fica ali com aquela pessoa e ela entende o que você está sentindo? Às vezes você vai sentar ali e falar: Deus, eu não sei nem orar, não sei nem falar. Eu estou aqui contigo. Vou ficar aqui 15 minutos contigo. Vou ficar aqui. Toca-se. Eu não sei. Eu sou só uma criança, sou só uma pessoa imatura. E eu não quero continuar assim. Eu quero experimentar o Senhor mesmo novo, mesmo nessa idade. Eu quero experimentar os seus afetos, os seus sentimentos. Eu quero descobrir o que o Senhor está pensando sobre mim. Ele está pensando boas coisas sobre você. Se isso faz sentido para você, eu queria orar só com pessoas que realmente isso faz muito sentido. Eu não quero orar por quem não estava aqui, mas não quer, não acha que isso é importante. Mas realmente, se faz sentido para você, mesmo se você não acha importante, Deus está te amando, tá? Ele não está bravo. Relaxa. E se você estava aqui, Ele estava prestando atenção. Glória a Ti, Jesus. E você está aqui querendo ir embora. Deus está tranquilão, Ele não está bravo. Ele não vai jogar fogo do céu para te matar. Mas Ele está convidando você. Ele está te dando uma oportunidade de conhecer Ele do jeito que Ele é, não do jeito que você acha que Ele é. Amém? Então, se isso faz sentido para você, o sinal que você vai me dar é levantar as suas mãos assim, com a palma da mão para cima, como se você fosse receber um presente dele. O presente dele é Ele. Ele disse que se você pedisse a Ele te daria o Espírito Santo. Porque os pais, sendo maus, eles dão boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo se pedirem. Deus não é um pai que está na mesa, bravo, e quando o filho chega, ele joga uma pedra para o filho quebrar os dentes. Não, ele convida o filho a se sentar na mesa. Então, confie agora de que Ele vai te dar o Espírito Santo, de que Ele vai te dar a presença dEle, de que Ele vai encher esse coração de alegria, de que Ele vai encher esse seu coração de vida, que Ele vai te abraçar. Deixa eu orar por você. Pai, eu te peço, aumenta a sua presença aqui. Oh, Jesus. Derrama um espírito de sabedoria e de revelação agora. Abre os olhos do entendimento de cada pessoa e revela a aba. Revela os sentimentos, revela os desejos, os afetos. Revela o que o Senhor está sentindo nesse exato momento por cada uma dessas pessoas, aqui e agora. Agora eu quero que você faça um exercício de verdade. Feche os seus olhos.
Imagine que você está agora no trono, diante do trono Oh, de Deus. Deus. E você está olhando, e Ele está olhando. Jesus está olhando para dentro dos seus olhos. Oh, Deus. E eu quero que na medida que você imagina isso, você faz a mesma coisa que Ele está fazendo para você. Ele está sorrindo. Então repete a expressão facial daquilo que Ele está fazendo. Durante muito tempo a gente achou que espiritualidade é chorar. Mas a Bíblia chama espiritualidade de alegria. Alegria é o fruto do Espírito. Então olha para Ele. Isso. Fecha os olhos. Ele está sorrindo. Qual é a expressão dele? Começa a fazer a mesma expressão que Ele está fazendo. Se Ele está dando gargalhada, pode estar também. Relaxa. Porque é a alegria do Senhor te enchendo. Isso. Só fica a alegria dele. Isso. Deixa ele te encher com essa alegria. Isso mesmo. Mais alegria, Senhor, nesse lugar. A ira dele dura um momento, mas a alegria dele dura para sempre. Sejam cheios de alegria, alegria, alegria. Doce alegria, doce alegria. Doce alegria. Doce alegria. Olhe para ele, olhe nos olhos dele. Olhe o que ele está fazendo. Algumas pessoas ele vai chamar para brincar. Algumas pessoas ele vai chamar para dançar. Outras vão ser cheias de riso santo. Riso santo. Para outros ele vai dar de beber. E é um vinho novo. É um vinho de alegria. Você vai ser embriagado. Embriagado do amor dele. Embriagado do amor dele. Senhor, embriaga-nos no teu amor, embriaga-nos no teu amor. Continua olhando para ele. E faz o que ele está fazendo. Se ele está rindo, sorria. Se ele está brincando, brinque. Se ele está dançando, dance. Se ele está te aprovando, curte isso. Talvez ele esteja te abraçando. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por tocar essa moçada, Senhor. Você não precisa orar, você só precisa olhar para ele. Só curte ele, deixa ele te curtir. Não precisa orar, só fica quietinho olhando para ele. Derrama o espírito de adoção aqui. O espírito de adoção. O espírito de deleite. Deleite. Deleita-te no Senhor. Deleita-te. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é ama, Pai. O Senhor é ama, Pai. O Senhor está sorrindo para nós. O Senhor está sorrindo para nós. O Senhor está sorrindo para nós. Mais alegria, Senhor. Você precisa beber da alegria.
Fique na presença dele. Algumas pessoas estão tão feridas emocionalmente que elas não conseguem nem relaxar na presença dele. Por isso eu estou falando, olhe para ele. Ele está sorrindo. Ele está levantando o seu rosto e dizendo, não precisa ter vergonha.